Como é escrever um livro? Como é o que se sente? Como é o processo? Como é que se decide os personagens, as falas, a história, o enredo, a finalização, a capa, os detalhes? Tudo, pra mim é tudo muito orgânico, tudo muito mágico e natural. Eu tenho muitas paixões: cantar, compor, dançar, mas escrever livros tem um sabor especial. É uma coisa que, para quem lê, pro leitor, tu entra na história, tu conhece os personagens, tu se afunda naquele livro, tu passa a viver dentro daquela história. E para quem escreve é igual. E eu sou uma pessoa que eu sou muito intenso, então eu sou aquele personagem, eu sou aquela história. E quando eu tô montando, planejando, pensando, não, eu vou escrever tal história, vou contar tal coisa através de tal personagem, a distribuição, porque eu gosto de falar sobre vários assuntos, então eu vou colocando uma trama para cada personagem, cada um vai abordar um assunto importante daquilo que eu já passei, que eu vejo as pessoas passarem, que eu senti, que eu vejo que é preciso falar. E é incrível a sensação, é um cansaço mental que acontece que tipo assim, cara, tu não fez nada a semana toda. Tu ficou só sentado na cama ou no sofá escrevendo, mas chega o final do dia, parece que tu correu uma maratona. E tu se sente extremamente cansado, esgotado e sem forças, mas é uma dedicação, é um trabalho. É, é algo tão bonito, porque quando tu vê finalizado, quando tu vê pronto, eu particularmente nunca fui uma pessoa que gostasse de ler, que tivesse esse conhecimento da leitura, que conhecesse autores, livros. Eu nunca li nada antes de escrever. E quando eu comecei a escrever livros, eu me apaixonei por aquilo que eu escrevi, por aquilo que eu estava lendo, que o meu livro estava me passando. E eu falei, se eu escrever, se o meu livro está me passando isso, com certeza o livro de outras pessoas vão me passar algo também. E como eu quero que as pessoas sintam o que eu estou sentindo. Então eu comecei a incentivar as pessoas a ler não somente os meus livros, mas outras obras. Ter esse conhecimento, porque cada livro que tu lê é um conhecimento, o livro te passa conhecimento, o livro te passa, além de uma história, te passa uma bagagem, um sentimento, sabe? Marca, assim como uma música, uma época, uma lembrança, uma fase, um sentimento, um aprendizado, um sofrimento, uma superação. Eu acho que cada livro é o seu mundo, sabe? Onde tu entra e é uma coisa diferente, uma sensação nova. Assim como cada música, cada dança, cada coreografia, cada apresentação. E é algo que eu sei que eu quero fazer pra minha vida inteira. Porque é inexplicável quando tu sente que é o teu lugar, que é o teu mundo, que é o teu porto seguro, que é teu espaço aberto, que é teu livro, que é teu diário, que é teu momento, sabe? E eu não sei como é que é o processo de cada escritor ou de outro escritor, outros escritores, mas comigo basta uma ideia. Basta uma. Uma ideia, um pensamento, um sentimento. Eu consigo pegar aquilo, transformar aquilo em algo maior. E aí eu vou criando em cima disso, em cima de uma música, em cima de um sentimento, em cima de um acontecimento, em cima de algo, sabe? Ou criando uma raiz e expandindo isso aos poucos. É incrível criar personagens. Tu consegue imaginar como seriam eles na vida real. Personalidade, estilo, roupas, falas, modo de falar, modo de agir. O que esse personagem vai passar, o que tende a fazer, como vai reagir, como vai aprender as coisas, o arco de superação, quando vai cair, quando vai subir, o que vai fazer de bom, o que vai fazer de ruim. É complexo, mas é gostoso tu poder controlar a história e tu poder às vezes admitir que mesmo controlando não tem como estar no controle. Às vezes o personagem ganha vida própria. E aí quando tu tá escrevendo uma situação, tu fala, se eu estivesse passando por isso, eu faria tal coisa. Mas eu senti que naquela hora que eu tava escrevendo, o personagem fez outra coisa, sabe? É como se
o teclado, a caneta, com o que for que eu estiver escrevendo, tomasse conta de mim, tomasse vida própria e contasse uma história que precisa ser contada, que precisa ser dita. Talvez pela minha alma, pelo meu coração, é como se tomasse conta de mim e só saísse, sabe? É como tu tem um sentimento, tu tem uma ideia e simplesmente tu deixa fluir, tu para de pensar, tu sente e tu escreve. E aí, claro, depois tu vai pensando, vai reajustando, vai combinando, vai entrelaçando os pontos, ligando tudo para que tudo fique coeso. Mas é uma coisa muito linda, sabe? Quando as fases, os momentos dos livros, de cada parte, de cada capítulo, de cada página, tu vai escrevendo e vê que o personagem tá naquele momento ali. E lá na frente ele já tá em outro diferente e tu fica orgulhoso do crescimento do personagem. Fica orgulhoso do que aconteceu, de todo o caminho que ele percorreu. E quando tá aqui, tu fica tipo, meu Deus, tem um livro de 100 páginas que eu tenho que fazer, tô na página 10. Falta muito. E aí tu fica, o que eu vou fazer? Como que eu vou construindo isso até chegar lá? O que eu vou colocar? Só que essas preocupações, essas dúvidas, elas desaparecem. Quando tu já tem uma ideia, tem um roteiro pronto ali do que tu quer que aconteça na história. Só que tu vai colocando e vai aparecendo outra coisa, aí tu vai colocando e vai uma coisa vai levando, sabe? E as coisas acabam fluindo naturalmente. E aí quando tu já tá no meio da história, que já aconteceu muita coisa e tu tem que pensar em como tu vai caminhar pro final, tu fica tipo, uau, percorremos todo esse caminho, tudo isso que já aconteceu com esse personagem, quem diria que esse personagem ia fazer tal coisa, e essas mudanças, essas trocas, as surpresas que acontecem nos livros, as reviravoltas, porque a vida é assim, ela não avisa quando algo vai acontecer, ela acontece. E é loucura, sabe? É loucura, é muito bonito a mudança, o quanto as coisas vão se encaixando, uma coisa que tu não planejou se cria, nasce ali no meio da história com os personagens, aí tu incorpora aquilo e dá outra vida, outra cor pra história, outro ângulo. E aí quando chega no final tu fala, graças a Deus, acabou, é o alívio, vamos descansar. E aí vem a parte, uma das partes mais gostosas de todas. Além de tu estar trabalhando com o personagem, falar o nome dele, mencionar, fazer as falas, tá naquele universo, quando termina, é gostoso, porque tu tem o teu descanso, tu sente aquela saudade, tu sente aquela coisa tipo, e agora o que eu faço? Um vazio, tu fica triste, meio que perdido. E aí depois que termina, tu fala, beleza. Pelo menos comigo é assim. Eu tento. Tem algumas coisas que já tem alguns conceitos guardados, mas quando eu chego no final da história, quando eu termino toda ela, eu falo, beleza. Agora é a minha parte favorita. Vamos planejar sinopse, vamos planejar capa, os detalhes, dia de lançamento, divulgação, onde vai divulgar, como, quando, pra quem, o que vai falar, o que tu vai conectar da tua personalidade com esse livro, falar sobre esse livro, gravar vídeos, fazer um podcast, ler a história, apresentar para as pessoas, falar sobre esses personagens, como foi a construção, o quanto é gostoso tu dividir esses detalhes e cada parte do processo com as pessoas, do tipo assim, foi difícil, foi árduo, foi intenso, mas eu consegui. Eu senti todas as emoções que esses personagens sentiram. Eu passei por tudo que eles passaram. Eu me coloquei no lugar deles e eles se colocaram no meu. E é uma coisa fantástica. Porque te domina esse sentimento. Por mais que seja uma história que tu já conhece, uma coisa que seja pacata, uma coisa que talvez um grande público não goste, uma coisa que talvez não seja do agrado, que às vezes, sabe, tu fica orgulhoso, tu fica feliz, tu vê aquilo como bom porque tu produziu o melhor que tu podia, o melhor que tu sentia, tu deu a tua melhor versão para esse projeto, para esse livro. E aí chega no final, e por mais que seja uma história que tu já conheça na tua cabeça, que foi tu que fez, que tu fez detalhes, cada vez que tu volta ali, cada vez que tu volta a olhar, tu se surpreende, tu fica feliz, tu vê com outros olhos, tu descobre coisas novas e tu ama ainda mais. Por mais que passe o tempo, por mais que seja repetitivo, por mais que seja
difícil, que lembre um momento difícil, tu sempre vai amar e vai querer mais disso. Porque quando tu vê, tu toca no livro, quando tu olha pra ele, quando tu sente o cheiro, quando tu folheia as páginas, tu vai ver cada pequeno pedaço e parte da tua alma, do teu coração impressos naquelas páginas daquele livro e tu vai achar isso o máximo e tu vai ter achar a pessoa mais importante, mais linda e mais foda do planeta inteiro, mesmo que ninguém esteja ali te aplaudindo e dizendo isso, sabe? Isso é a magia de um livro para mim. A magia de me transportar para outras histórias, para outras pessoas, outros sentimentos, coisas que às vezes eu não penso, às vezes eu não entendo, e através daquele personagem, daquela situação, eu consigo entender, eu consigo aceitar, eu consigo aprender, eu consigo amadurecer, eu consigo ver por outro ângulo, eu consigo, literalmente, eu consigo chegar com outros olhos, sabe? Coisas que antes eu não conseguia ver, o que eu vi não me dava conta, sabe? É um orgulho, é uma satisfação, é uma coisa que aquece o coração, sabe? Não é nem mais uma questão de ego, pelo menos não pra mim. Mesmo se eu ganhar dinheiro ou não com isso, é uma coisa que preenche a alma, sabe? De que outras pessoas se conectem com a tua história, com aquilo que tu contou, com aquilo que tu transmitiu, que aprendam algo, que mais importante, sintam algo. Os melhores cantores, os melhores artistas não é aqueles que geram milhões, mas assim aqueles que conseguem se conectar com as pessoas sendo quem eles são, através da música, dos projetos, das artes, da dança, da música, do que seja. Claro, todo mundo quer ter um patrimônio, todo mundo quer a fama, quer o sucesso, quer o dinheiro, quer as possibilidades, mas a gente sabe que no final do dia o que mais importa são nossos sentimentos, o nosso bem-estar mental, sentimental e físico. E fazer o que a gente ama, por mais que às vezes seja desgastante, difícil e doloroso, é o melhor jeito de superar, é o melhor jeito de seguir em frente, de recomeçar, de começar. E os livros para mim são isso. São tudo. Chances, oportunidades, novos começos, aprendizado, tudo. Tanto os meus quanto das outras pessoas. E agora eu tô começando a ler, então eu tô entendendo muito mais desse mundo e amando cada vez mais isso. Então é isso que é escrever livro pra mim. É se cantar com coisas tão pequenas e tão bobas e ficar se sentindo uma criança de 5 anos quando tu vê um projeto finalizado, quando tu vê que um personagem chegou em tal ponto que tu fala, meu Deus, como isso aconteceu, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Quando as coisas saem justamente como tu sonhou, quando fica mais lindo, maior do que tu esperava, do que tu sonhava, quando as pessoas se conectam com isso, quando gostam, quando admiram, quando dão ideias, quando eu vou planejar sinopses, quando eu imagino todo esse mundo se tornando algo real, fazendo ser algo real. Quando eu vejo as capas, quando eu toco, quando eu sinto, faz parte de quem eu sou. Isso é escrever um livro. É entrega, intensidade, é emoção e acima de tudo é amor. Isso é amor, né? Fazer o quê? Muito obrigado a todos. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que entendam e que comecem a sentir tudo isso. Livros ajudam muito a lidar com a nossa dor, com a nossa ansiedade, com a nossa angústia, com sentimentos bons e ruins. Ajudam porque ajudam a distrair, ajudam a focar, ajudam a se dar de conta, a refletir. E nas minhas obras tem muito isso, sabe? Reflexão. É isso, muito obrigado e espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.